Olá, pessoal. Meu nome é Catilina Oliveira. Eu sou professora de língua portuguesa do Colégio GGE e estou aqui participando do blog do Enem no NE10. Bem, o Enem está chegando e é importante que nesse momento nós foquemos em alguns tópicos importantes para a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Nós sabemos que a prova do Enem, sobretudo nos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, não é que ela tenha desprezado a gramática é importante, a norma culta e a competência 1 da redação, mas na prova de linguagens e códigos, a gramática tradicional, convencional, ela não é cobrada da forma como a gente imagina. Então, o foco principal é a interpretação textual. É importante a gente atentar que, quando a gente fala de interpretação textual, a gente pensa num texto e num gênero textual. O tipo textual, todo mundo sabe que são 5. E os gêneros são infinitos, sobretudo quando a gente tem a palavra tecnologia. Então a gente vai imaginar que pode aparecer um fragmento de uma conversa no chat, no direct do Instagram, no Facebook, no próprio Twitter. As próprias redes sociais, elas são exploradas na prova de linguagens e códigos, porque a gente tem um tópico importante que é necessário frisar, que são sistemas de informação e sistemas de comunicação. Eles estão aliados, afinal de contas, a tecnologia é o que rege a nossa vida hoje. Então, pensem bem, gêneros textuais com foco em tecnologia. O que a gente pode tirar disso aí? É importante a gente perceber o propósito sociocomunicativo do gênero em questão. Atenção, cada questão equivale a um texto para cada questão. E algumas vezes a gente tem 2 textos para uma questão só. Então vamos lá, propósito sociocomunicativo, uma tirinha, por exemplo, a gente sabe que o foco é no receptor, quer persuadir o receptor, vender um produto, vender uma ideia, enfim. Uma tirinha, um cartoon, uma charge, já esses gêneros que envolvem mais a linguagem não verbal, é necessário prestar bastante atenção, sobretudo ao que tange ao desenho. Porque o texto escrito é algo que está ali, todo mundo vê, e de repente na hora da prova tem uma imagem, uma nuance, algum elemento que vai te ajudar a responder de forma correta sem cair no distrator. Lembrando que as 4 opções são distratoras e tem sempre um distrator importante, que é aquele em que muitas vezes você fica na dúvida entre ele e a resposta, ok? Então, dentro do gênero textual, é importante atentar também para as funções de linguagem. Lembrando que são 6 funções de linguagem. No caso do texto publicitário, é a função fática, ou melhor, a conativa ou apelativa. Quer enfatizar um produto, a fática talvez entre num segundo momento, mas a principal é a apelativa. Então, quando o candidato se familiariza com as 5 funções de linguagem, a cada texto lido, ele vai enquadrar numa dessas funções de linguagem. Fática, metalinguística, expressiva ou emotiva, a gente percebe isso muito em textos musicais, em poemas, a função fática que eu falei, a função poética, que tem a ver com os textos poéticos e com as músicas, lembrando que todo texto poético, ele traz alguns elementos que envolvem as figuras de linguagem, não confundir funções de linguagem com figuras de linguagem, que são importantes para nortear a interpretação. Muito cuidado, porque interpretar um poema, interpretar uma música não é tão simples assim. Então é necessário que se observem todas as figuras de linguagem, semânticas, sintáticas, as figuras fonéticas, figuras inclusive do nosso dia a dia, como a metáfora, a metonímia, a hipérbole, o paradoxo e a antítese. Cuidado que paradoxo e antítese são bem parecidos, mas a antítese tem a ver com a palavra e o paradoxo com a ideia. Outra coisa importante com relação à parte de gramática em si, são os articuladores. As conjunções, que são os elementos que fazem a coesão sequencial, muitas vezes esse tipo de assunto ele é cobrado de uma forma muito tênue. Então não é a classificação da oração subordinada. Uns 2, 3 Enems atrás, houve uma questão em que se falava disso, temporalidade, condicionalidade, conformidade. Então é necessário que se observem essas nuances. O que significa isso? É a norma culta aparecendo de uma maneira repaginada, né? De uma maneira bem Enem, nada de tradicional, embora é importante você pensar nas regras, mas lembre-se, as regras daquela forma como a gente percebe na gramática normativa, elas não caem, ok? Importante também perceber que na prova de literatura a gente não só tem os estilos literários, a gente tem também questões de arte, questões de cultura, questões que envolvem a história da música brasileira. No ano passado foram os 60 anos da Bossa Nova, não caiu nenhuma questão
Quem sabe esse ano, né? Recentemente a gente teve a morte do precursor da Bossa Nova, que é o João Gilberto. Pode ser que caia. Enfim, é isso aí. A gente tem aí um exame, né, às portas, e vai estar tudo certo. Atentem para esses conteúdos, repetindo, funções de linguagem, gêneros textuais, propósito sociocomunicativo de cada um, figuras de linguagem e os elementos coesivos, sem esquecer de arte, cultura e literatura. Até lá!